Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 1º de dezembro. Na ordem do dia, destaque para duas matérias de autoria do deputado Coronel Wellington. Tratam da área de saúde. Uma das iniciativas é relativa aos cuidados que se deve ter após a polio. E o outro projeto dispõe sobre a instituição da Semana de Cuidados relativos à questão da trombose, para evitar a trombose. Acompanhe os trabalhos. Centésima 14ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Bom dia, boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Obrigado, presidente. Primeiro, Crônicas 29, versículo 11. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALES. Nesse momento, eu passo a presidência ao nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Consulto, tem algum deputado que quer fazer um minuto de silêncio? Deputado Fábio Duarte, deputado Dari Pagunha. Danilo Baense também. E Danilo Baense. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ataíde Policarpo da Silva, faleceu na data de ontem, pai do nosso pastor Mauro Luiz e do Hamilton Luiz. Que Deus possa estar confortando todos os familiares e amigos neste momento de inestimável perda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fábio. Deputado Dari Pagunha. Senhor presidente, também gostaria de somar com o deputado Fábio Duarte, mas também pedir um minuto de silêncio para a dona Marides Rocha Caxias, mãe da Thelma, sogra do meu motorista Eri, faleceu na última quarta-feira aos 92 anos de idade. Conhecida como Dona Fia, deixa 5 filhos, 12 netos, 10 bisnetos e 1 tataraneto, além de ter sido casada durante 70 anos com Sebastião Caxias. E também, senhor presidente, faleceu na manhã dessa segunda-feira a dona Iracema Repert. Dona Iracema era do nosso querido distrito de Vila Nova do Bananal, faleceu hoje pela manhã, será velada lá no meu distrito e sepultada amanhã. Mãe da Edna Planticou, que é nossa amiga enfermeira do Hospital de Baixo Guandu. Presidente. Ouço o deputado Danilo, depois João Cosa. Muito obrigado, presidente. Presidente, nós queremos solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Valmir Morandi. O senhor Valmir Morandi, da Igreja Batista, um grande amigo também do pastor Ilho, que é nosso assessor aqui no gabinete, e que Deus conforte os familiares e amigos. Também lamentamos aqui o falecimento do meu primo, o Eldio Brandão Ferreira. Ele deixa aí esposa, filhos, primos, netos. Os pais já são falecidos, mas ele acabou falecendo nesse final de semana, no sábado, por afogamento lá em Barra do Itapimirim, onde grande parte da nossa família reside. Eu também quero lamentar, recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Marco Antônio Gáudio, Marquinho, policial civil,
oficial, investigador, policial, que eu tive a honra de trabalhar com ele na Polícia Civil, onde sempre demonstrou profissionalismo, ética e dedicação exemplar. Sua partida deixa saudades e legado de respeito e compromisso com o serviço público. Então, que Deus conforte os familiares e amigos. O Marquinho está sendo sepultado hoje lá em Guarapari, policial já aposentado. Mas também, presidente, lamentamos o falecimento de Cleide Rosa de Oliveira Freire, policial civil também dedicada, admirada por todos, atuava na regional de Guarapari. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Eu ouço o deputado João Costa, depois o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, um minuto de silêncio pelo falecimento de Paulo Márcio Almeida Guimarães, companheiro do Partido dos Trabalhadores, trabalhou no partido quando a presidente do partido era Irine Lopes, foi dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comunicação e Publicidade, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tribuna, trabalhou em algumas câmaras municipais na Grande Vitória, foi subchefe da Casa Civil no governo Vitor Buarque, companheiro importante, companheiro de caminhada há muitos anos. Que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, o receba e também fortaleça e conforte seus familiares. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João. Ouço o deputado Coronel Wellington, último inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade, senhor presidente. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Vidomar Pereira, residente em Una, município pujante da região do Caparaó. Vidomar, residente no bairro do Quilombo, o bairro residencial do município, gozava de muita amizade em toda a região do Caparaó Capixaba. E também do querido amigo Paulo Márcio Faria da Silva, que infelizmente faleceu, deixou órfão nós que somos amigos, familiares. Ele é um grande locutor da região do Caparaó, em que nos acompanhou em várias campanhas políticas na região. Então, nosso pedido em nome das famílias enlutadas e dos amigos próximos das duas famílias. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Ouço o deputado Bispo Alves. Senhor presidente, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Patrícia Alberto Barbosa, ocorrido neste último final de semana. Ela que era copeira aqui da nossa Assembleia. Foi vítima do infarto fulminante. Que Deus conforte seus familiares e amigos. Obrigado, senhor presidente. Tem. Bispo Alves. Deputada Janete, essa última inscrita. Só um minutinho, deputado. Eu quero fazer um minuto de silêncio, pedir um minuto de silêncio, em homenagem a dois colegas. O primeiro deles, Iomar Moreira, um colega de Vale, trabalhava na pelotização, amigo de longa data. Então fica aqui o nosso sentimento para a Regina, para a família ferroviária, família da Supel, enlutada com o falecimento desse grande colega ferroviário. E também quero render a minha homenagem, pedir um minuto de silêncio para o Paulo Guimarães. O Paulo trabalhou comigo aqui na Assembleia, foi meu chefe de gabinete, era um colega do Partido dos Trabalhadores, marido da Lourdinha, tinha um casal de filhos e que nos deixa precocemente, ainda muito jovem. O Paulo, acabou falecendo. Eu participei, por isso que eu estava perguntando a João, porque eu tive, João, na sexta-feira, no trâmite da transferência do Paulo, e como eu tive um final de semana muito atribulado, eu sabia que ele já tinha sido transferido e não tinha o conhecimento ainda do falecimento dele. Agora eu fui ver no meu celular e realmente a família acabou informando e eu acabei perdendo a oportunidade de estar lá com a família. Então fica aqui também os nossos sentimentos e homenagem à pessoa que foi esse grande companheiro, Paulo Guimarães. Então, por solicitação... desculpa, eu quero fazer um registro também. Faleceu, agora no último sábado, uma colaboradora nossa, que trabalha na terceirizada, a copeira Patrícia Alberto, de 37 anos, que teve um ataque cardíaco fulminante
colaboradora nossa, copeira aqui na Assembleia, eu fiquei sabendo hoje. E é muito triste, né, ver alguém tão jovem ter um ataque cardíaco fulminante, veio a óbito. E eu também quero fazer um registro aqui, pedindo aos colegas deputados que nós possamos fazer um minuto de silêncio também, em nome da família enlutada da Patrícia, e que Deus conforte o coração dela e de todos aqueles que também foram citados aqui hoje. Então, por solicitação. Senhor presidente, só gostaria de pedir que a dona Iracema deixou o filho Elinho, a Eliane Planticou e também a Edna Planticou. Ok, por solicitação do deputado Fábio Duarte, Dari Pagung, Danilo Baense, João Coser, Coronel Hélito, Bispo Alves e esta presidência, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. E deputada Janete de Sá, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. Mazinho? Muito obrigado. Quero registrar que está conosco aqui o prefeito do município de Piúma, Paulo Cola. Paulo Cola, prefeito que revolucionou a cidade de Piúma, está nos brindando com a sua visita aqui. Também o nosso Charles Barbosa, da Rádio Litorânea, também acompanhando aí o prefeito Paulo Cola. Muito obrigado à equipe do Charles Barbosa. Parabenizar o prefeito Paulo Cola pelo trabalho bacana, que tem um resultado muito legal, reconhecido, não só pela população de Piúma, mas pelo litoral sul inteiro. Deputado Zé Esmeraldo. Vossa Excelência hoje começou bem, como sempre faz, ao citar o nome desse brilhante prefeito Paulo Cola. Esse moço mudou a cara de Piúma. Vossa Excelência, que de vez em quando está tomando uma cervejinha lá, eu sei que o senhor toma uma cervejinha, e que também tem feito um trabalho bacana lá na região, deve estar alegre, feliz, satisfeito, porque todos nós estamos. Ter um prefeito igual a Paulo Cola, lá em Piúma, isso aí é muito bom para todos que residem e aqueles que vão lá na praia para poder se divertir. Vamos falar aqui o português claro. Paulo Cola é o cara. E quero saudar também o rapaz da rádio aí. Charles. Cadê o Charles? Bota a cara aí, Charles. Aí, Charles. Já está bem preocupado. Charles é um cara bacana também, ele é da rádio, importante. E sempre que a gente vai lá, ele dá toda a cobertura. Não só ele, mas também o Paulo Cola. Um abraço para todos vocês. Piúma tem vez aqui nesse plenário. Muito obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Passamos então à primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 129, deputado Bispo Alves, da Tribuna Popular. Defiro. Mensagem 9225, Governo do Estado de veto total à Comissão de Justiça. Do item 3 ao 11, mensagem do Governo do Estado e responde requerimento de informação, despacho para esses itens a deputado ou deputado autores do requerimento de informação por cópia eletrônica. Os itens 12 a 25, projetos do Governo do Estado e de parlamentares para os fins específicos. Despacho para os itens 12, 14, 17, 18 e 19. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para os itens 13, 16, 20 e 25, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para o item 15, devolva-se ao autor. Do item 26 ao 82, pareceres das comissões permanentes aos projetos específicos. Despacho para esses itens inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Segunda fase do expediente, sujeito de deliberação, requerimento de urgência de minha autoria ao projeto de lei 846 do Governo do Estado, que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos, o Refis. Na verdade, como eu expliquei hoje na nossa reunião na hora do almoço,
um ajuste para adequar o projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento... Senhor presidente. Pela ordem. Só fazer um registro da escola Elza Lemos Andreato, está aqui conosco, o professor Sávio acompanha os alunos, receberam uma homenagem na Comissão de Educação no dia de hoje, estão acompanhando a sessão conosco. Muito feliz em recepcionar os alunos dessa escola, vocês estão assistindo uma sessão ordinária, matéria de autoria dos colegas deputados, de outros poderes e instituições, e é aqui que a coisa de fato acontece, que os parlamentares aqui devolvem à sociedade o respeito que ela merece diante das matérias que voltam. E muito feliz em receber as senhoras e os senhores aqui na nossa casa. Um abraço, fique à vontade. Requerimento de urgência 332 de minha autoria ao projeto de decreto legislativo do deputado Janete Sá. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência de número 3325, 33325, 33425, 33525, 33625, 33725, todos de autoria da deputada Janete de Sá e de minha autoria. São títulos de cidadania. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 33125 de minha autoria para o projeto de lei 547, deputado Dari Pagun. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento 0625, deputado Fabrício Gandini, de transposição da Comissão Especial de Fiscalização. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado Dari Pagun, nós temos aqui um critério que é o mesmo que acontece nas comissões especiais. Comissão que não está se reunindo, ela tem um custo elevado. Eu queria pedir que nós pudéssemos baixar de pauta essa matéria e arquivar, porque nós não temos funcionamento da CPI. E nós vamos arquivar todas elas que não estão em funcionamento. Na Assembleia hoje, as CPIs que tinham intuito, acabou que o Judiciário, o Ministério Público, acabou assumindo o papel que é deles. Duas CPIs funcionam aqui. A CPI dos maus tratos, que a deputada Janete Sá funciona nela, é presidente e é funcionamento pleno, e uma que é do deputado Chambinho, que é da licenciamento ambiental, que funciona 60% naturalmente, mas não está pleno, mas funciona. As demais não estão funcionando e você tem uma movimentação de servidores que são necessários, mesmo não funcionando, para manter. E isso para a gente, o que eu queria pedir aos deputados? Que nós pudéssemos não transpor, arquivar essa matéria, porque não está funcionando e seria a melhor decisão. Então, o requerimento 0725 da CPI de abuso sexual e violência, vou colocar em discussão e ouvir o deputado Dari Pagun. Senhor presidente, estou consultando aqui o nosso querido deputado Coronel Wellington, que é membro efetivo também da CPI. Nós tivemos diversas reuniões da CPI no começo do ano e algumas reuniões fora também da Assembleia. Mas consultando aqui o deputado que está ativamente participando e ele também não vê problema de baixar a CPI, então nós estamos aqui de acordo. Obrigado, deputado Dari, obrigado, deputado Coronel Wellington. Então, os deputados que aprovam pela não renovação permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Então, ela não foi renovada, mas ouço o deputado Coronel Wellington. Sim, apesar de não estar tendo movimentações, gostaria de parabenizar o deputado Dari pela presidência e nós na vice-presidência dessa comissão, porque inicialmente, como foi esclarecido, nós identificamos junto às diversas instituições do Estado as necessidades e as demandas que estavam retrancadas na Delegacia da Infância e da Juventude, no Ministério Público, e foram dadas o encaminhamento através das instituições, através do governo, de todas as demandas, todas as deficiências e necessidades que foi identificado.
Então, realmente, ela perdeu o foco e eu concordo plenamente. Parabéns pela ação. Deputado Coronel Wellington, eu sou deputado indígena de Aracruz, da Sinagoga de Aracruz. Eu quero aqui só trazer uma questão, com o arquivamento dessas CPIs, trazer à tona a importância, entendo perfeitamente talvez o termo utilizado aqui, o desuso das CPIs, a perda de objeto temporário dessas CPIs, mas tramita na casa uma CPI que tem as assinaturas necessárias, está na mesa diretora, para tratar um tema de muita relevância. Inclusive o deputado Lucas trouxe esse debate aqui com o juiz Dr. Carlos Eduardo, que é a CPI das facções criminosas, e aí queria colocar aqui para que Vossa Excelência, a seu tempo, possa apreciar também, dada a importância desta casa, dar a sua contribuição no combate às facções criminosas, para que o Estado do Espírito Santo não se torne um próximo Rio de Janeiro, como a constatação dos especialistas que aqui estiveram nesta casa. Obrigado, presidente. Obrigado. Passamos então ao próximo. Então, nesse caso aqui, fica rejeitado a transposição da CPI. Do item 93 ao 102, trata-se de indicações das senhoras e senhores deputados que colocarei para ser discutido em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Nós vamos agora... Já podemos ir para extra? Nós vamos suspender a sessão, fazer uma extraordinária, finalizar a sessão. Nós temos título de cidadania, até porque a entrega é amanhã, será amanhã. E temos essa matéria do governo que corrige as emendas que nós fizemos ao Refis, aperfeiçoando, porque faltou a regulamentação da matéria. Por mais que ela já esteja entrando em vigor, porque foi sancionada, a regulamentação se faz necessária para a empresa que queira ficar adimplente com o governo, ela possa ter essa regulamentação que está prevista na matéria aqui agora. Então está encerrada a sessão. Pela ordem, presidente. Convocando as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será às 15h24. Pela ordem, e preservado a fase das comunicações na extraordinária. Está encerrada a sessão, mas ouço o deputado Calegari. Não, é só, no caso, então, o projeto do cooperativismo, porque ficou de talvez o Mazinho fazer o pedido para a mesa para fazer o parecer da Procuradoria. Não fazendo, ele continua na pauta. Beleza, mas aí então, no caso, ele já vai hoje para a Procuradoria? Não, ele pode pedir, eu tenho que despachar. Ele não precisa pedir aqui? Ele me pede e eu despacho para lá. Então pode pedir fora da sessão? Não, pode pedir na hora que reabrir a sessão. Na hora que reabrir a próxima sessão agora, né? Não, okay. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, senador. Você acompanha pela TV Alis a movimentação no plenário de Seu Cardoso. Agora há pouco, o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, encerrou a sessão ordinária e anunciou uma próxima que será extraordinária para daqui a pouquinho. Daqui a mais ou menos 1 minuto, ele pediu 2 minutos. Um dos projetos na pauta desta sessão extraordinária é o projeto de lei encaminhado pelo governador Renato Casagrande. Esta iniciativa, conforme a ementa do projeto encaminhado, tem o objetivo de promover ajustes técnicos indispensáveis na Lei 12.651, aprovada no último dia 27 de novembro aqui no plenário. É a lei que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais, o Refis 2025. Esses ajustes, conforme explicou o deputado Marcelo Santos, para possibilitar a fase da regulamentação para que esta lei entre em vigor.
outros projetos que também vão estar na pauta desta sessão extraordinária, segundo anunciou o deputado Marcelo Santos, tratam da concessão, são projetos de decreto legislativo. Está reaberta a sessão, havendo quórum, invocando a proteção de Deus. Convido o deputado e delegado Danilo Baense para proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Solicito a todos que coloquem posição de respeito. Ainda não. Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Pensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizado. Pergunto se algum deputado quer fazer a apresentação, registrar um minuto de silêncio. Deputado de Colatina para o mundo, Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, faleceu em Colatina uma senhora muito conhecida, filha do ex-vereador Antônio Carvalho, conhecido como Zincaveira, a senhora Adilsa Carvalho do Nascimento. Faleceu na última sexta-feira e nós pedimos a essa casa que faça um minuto de silêncio em memória dessa grande senhora que nos despediu e deixou Colatina enlutada. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nesse momento, solicitação do deputado Sérgio Meneghelli, façamos um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhoras e senhores. Presidente, estão esculhambando o plenário. Queria pedir o proprietário desse animal para tirar daqui. O proprietário desse animal para tirar daqui. Presidente, tem que registrar a presença aí do 31º deputado, o Cavalinho do Flamengo, está aí comemorando o título da Libertadores e se preparando para comemorar o título do Campeonato Brasileiro. Tirar esse animal aqui da mesa. Também. Mas 70% dos flamenguistas aqui não tem foto quando era pequeno no Flamengo. Virou flamenguista depois de 2019. E tem vergonha agora. 70%. Queria pedir o delegado Danilo Baense. A inveja matou Caim. Queria pedir o delegado Danilo Baense que pudesse fazer a condução coercitiva desse. Presidente, é o melhor time das Américas, vai ser o melhor time do Brasil. E tem uma coisa, quarta-feira tem mais que nos espera o PSG na Intercontinental, tá? Grava isso aí. Bom, tirando aí, acabou essa fase, vamos agora para a ordem do dia. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 846, oriundo da mensagem governamental 357, que visa promover ajustes técnicos indispensáveis na lei 12.651. Convoca a Comissão de Justiça e Finanças em caráter reunido, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Pode pedir. Presidente, queria fazer uma solicitação do item 2 da pauta da ordem do dia da sessão ordinária, em conjunto com o presidente da CCJ, de parecer jurídico dessa casa, da Procuradoria da Casa, sobre o projeto. Ok, admito a solicitação e determino a Procuradoria que possa elaborar o parecer para acostar os autos, subsidiando assim o relator e os demais membros das comissões reunidas. Defiro com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos, que está com a palavra para presidir e relatar as comissões reunidas do projeto em tela. Tá. Presidente, recebo o item 1 da pauta, discussão única em de urgência do projeto de lei 846/2025, oriundo da mensagem governamental 357/2025, que visa promover ajustes técnicos indispensáveis à lei 12.651, de 27 de novembro de 2025, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, o REFIS, de 2025, em razão da ampliação do escopo do programa,
Aqui só para consideração junto aos deputados e deputadas, devido ao incremento na lei por uma emenda dessa casa, das dívidas ativas, precisa da regulamentação de como isso vai ser feito. Então está sendo feito por esse projeto complementar aqui. Então estou avocando o parecer para dar parecer no projeto, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria, e coloco a matéria em discussão nas comissões reunidas de Justiça e Finanças. Não tendo que querer discutir a matéria em votação, deputado Dari Pagung, presidente da CCJ. Deputado Dari, com relator, deputado Polese, com relator, deputado Alain, cadê Alain? Alain com relator, deputado Fábio, com relator, deputado Capitão Assunção. O João está aqui. Com relator, presidente. Com relator, deputado João Coser. Com relator, 7 votos sim ou não na CCJ, aprovado. Comissão de Finanças, deputado delegado Danilo Baense. Delegado Danilo Baense, como vota? Deputado Zé Esmeraldo. Com relator, deputado Chambim. Com relator, deputado Danilo. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Calegari. Refis. Deputado Calegari. Com relator, Adilson. presidente. Com relator, deputado Janete. Com relator, aprovado também na Finanças, devolvo a matéria ao presidente. Aprovado nas comissões Justiça e Finanças. O parecer devolve o projeto à mesa. A mesa coloca para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Deputado Danilo Baense. Vossa Excelência, para presidir. Deputado Danilo Baense, para presidir, enquanto eu faço a leitura, segundo o item da pauta, discussão única e regime de urgência para o decreto legislativo número 147, deputado Janete Sá. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, recebo o projeto de decreto legislativo 147/2025 da deputada Janete Sá e nosso parecer pela constitucionalidade de legalidade e boa técnica legislativa, e coloco o projeto decreto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado João Coser? Com relator, o deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho dos Anjos. Com relator, Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Está aqui atendendo alguém, mas foi aprovado por unanimidade. Devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo recurso em mesa para promulgação. Item 3, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 148/2025, deputado Janete Sá, que acrescenta item, o anexo único do decreto legislativo 148 de 12 de dezembro de 2018, para conceder título de cidadão espírito santense ao senhor Daniel Castilho, publicado no ar digital do dia 27/11 de 2025. Eu convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto, que tem tramitação terminativa. Com a palavra o deputado Dari Pagung. Obrigado, deputado Danilo Baense. Avoco o projeto para relatar. Nosso parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e coloco o projeto de decreto legislativo 148/2025 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Fábio Duarte? Com relator, o deputado João Coser. Com relator, o deputado Capitão Assunção. Com relator, o deputado Alain Ferreira. Com relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas. Com o relator, aprovado por unanimidade, devolvo à mesa diretora. Obrigado, deputado Dari Pagung. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário.
Não havendo pedido de recurso, em mesa para promulgação. Item 4, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 149/2025, de sua autoria, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148 de 12 de dezembro de 2018, para conceder título de cidadão espírito santense ao senhor Alisson Werneck Pereira, publicado no ar digital do dia 28 de 11 de 2025. Convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa. Deputado Dari Pagum. Obrigado, deputado Daniel Baense. Recebo o projeto de decreto legislativo 149 de 2025, de autoria da deputada Janete de Sá, que acrescenta anexo único do decreto legislativo 148 de 2018. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto o deputado João Coser. Com o relator, o deputado Fábio Duarte. Com o relator, o deputado Ana Ferreira. Com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, aprovado por unanimidade, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, em mesa para promulgação. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 150/2025, de sua autoria, que acrescenta item o anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder título de cidadão espírito santense ao senhor Marcos de Paula e Souza, publicado no ar digital do dia 28 de 11 de 2025. Convoco a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, o deputado Dari Pagum. Deputado Danilo, pela ordem. Deputado Dari, está havendo uma confusão, porque quando fala de sua autoria, quem é o autor? Está lá, ó, decreto, discussão única de decreto legislativo de sua autoria. Aqui já vai informar, deputado Janete, minutinho. Deve ser da mesa diretora, deixa eu ver. Porque o deputado Dari, ele acabou de fazer uma relatoria, achando que o projeto era meu. Item 5. Deputado Marcelo Santos. Mas aquele era de Vossa Excelência. A Vossa Excelência encheu a pauta hoje, projeto de decreto legislativo. Recebo... Item 4 também, deputado Marcelo Santos. Recebo o projeto de decreto legislativo 150/2025, do deputado, nosso presidente, Marcelo Santos. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, o deputado Alan Ferreira. Com o relator, o deputado João Coser. Deputado Fábio Duarte. Também com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Mazil dos Anjos. Deputado Mazil dos Anjos. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, devolvo à mesa diretora. Obrigado, deputado Dari Pagum. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, em mesa para promulgação. Item 6, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 151/2025, de autoria do deputado Marcelo Santos, que acrescenta item o anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder título de cidadão espírito santense, senhor Santos Jorge Esperança Júnior, publicado no ar digital do dia 28 de 11 de 2025. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, o deputado Dari Pagum. Recebo o projeto de decreto legislativo 151/2025, para relatar, de autoria do deputado Marcelo Santos. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, o deputado João Coser. Com o relator, o deputado Fábio Duarte. Com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Ana Ferreira. Com o relator, deputado Mazil dos Anjos. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, aprovado por unanimidade, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário.
Não havendo pedido de recurso em mesa para promulgação. Item 7, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 152/2005, de autoria do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item, um anexo único, do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder título cidadão espírito santense ao senhor Edmar Leite Moreira, publicado no ar digital do dia 29/11/2025. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra o deputado Ari Pagung. Obrigado, deputado Danilo. Recebo o projeto de decreto legislativo 152/2025, de autoria do deputado Marcelo Santos. Nosso parecer na Comissão de Justiça é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e coloco o nosso parecer em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Como voto, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, deputada Raquel Lessa. Com relator, aprovado na comissão por unanimidade, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso em mesa para promulgação. Item 8, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 547/2025, do deputado Dari Pagung, que acrescenta item, um anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares da Comunidade de Berto Padre S., localizado no município de São José do Calçado, publicado no ar digital do dia 8/8/2025. Eu convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa. E eu vou passar a presidência aí para o deputado João Costa, já que o deputado Dari Pagung é o autor. Senhor presidente, convocando a comissão, avoco para relatar o projeto de autoria do deputado Dari Pagung. E o meu voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Pela aprovação, presidente. Alguém quer inscrição aberta para falar? Não tem nenhum inscrito, uma votação. Com voto do deputado Dari Pagung. Mazinho dos Anjos. Deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Capitão Assunção. Vota com relator, deputado Alain Ferreira. Alain. Deputado Alain Ferreira. Compõe o relator, deputado Lucas Polese. Compõe o relator, deputada Raquel Lessa. Compõe o relator, aprovado a unanimidade, senhor presidente. Devolvo a Vossa Excelência o projeto. Muito obrigado, deputado João Costa. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, à Secretaria para extração dos autógrafos. Passaremos agora, então, à fase das comunicações, com a palavra do deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho não respondendo, com a palavra do deputado Alcântara Filho. Então, tá beleza, deputado Mazinho. O deputado Mazinho retornou ao plenário, então o deputado Mazinho está com a palavra. Depois, deputado Alcântara. Boa tarde, presidente, deputado Danilo. Boa tarde, deputados, deputadas. Boa tarde, cidadão do Espírito Santo que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia. Eu venho a esse púlpito hoje, presidente, fazer um apelo pelos ciclistas da cidade de Vitória e do estado do Espírito Santo. O ciclismo está em risco no Parque da Fonte Grande. O ciclismo está em risco no Parque da Fonte Grande. Deputado Fábio, a subida do parque, tanto por São Pedro, tanto por Fradinhos, sempre foi um bike park tradicional na cidade de Vitória e no estado do Espírito Santo, onde dezenas, centenas de ciclistas utilizam aquelas trilhas, ciclistas amadores,
utilizam aquela trilha para fazer turismo, para fazer lazer, para praticar esporte. Essa trilha, que há mais de 20 anos vem sendo desenvolvida pelos ciclistas, deputado Danilo, Vossa Excelência, que é delegado de polícia, naquele local que antigamente servia para desova de corpos, infelizmente, naquela região do Parque da Fonte Grande. E hoje é um atrativo importante para os turistas e para a população que ali pratica esporte. Mas infelizmente, semana passada, de maneira unilateral, sem diálogo, sem respeitar os ciclistas, infelizmente a gestão do parque foi mudada recentemente. Nós tínhamos lá um gestor chamado Joca, que mantinha o diálogo com os ciclistas, mantinha o diálogo com a sociedade capixaba de Vitória e transformou aquele local num local importante como um bike park do estado do Espírito Santo. E de maneira unilateral, a prefeitura, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, que o secretário infelizmente está lá apenas cumprindo um papel de um cargo político para ser candidato a deputado federal, porque sequer de Vitória ele é de Vila Velha, coronel da reserva, foi candidato a prefeito, como perdeu a eleição, arrumaram essa vaguinha para ele de secretário de Meio Ambiente. Como ele não conhece a cidade, como ele não conhece Vitória, como ele não conhece de meio ambiente, devido a um pequeno acidente que teve lá no parque, ele foi pela opção mais fácil, deputado Adilson, que é fechar o parque. Em vez de trabalhar para sinalizar melhor o parque, para dar mais condições de segurança para quem ali circula, para melhorar o ambiente do parque, deputado Zé Esmeraldo, que é daqui de Vitória, ele fechou, simplesmente fechou o bike park do Parque da Fonte Grande de Vitória, deixando os ciclistas sem uma trilha urbana no estado do Espírito Santo, tendo em vista que a outra trilha urbana, que é o Morro do Moreno, está fechada devido a obras de melhoria. Então, enquanto o prefeito de Vila Velha fechou para fazer obras de melhoria, o prefeito de Vitória fechou sem nenhuma argumentação, sendo que o decreto municipal da cidade foi desrespeitado pelo próprio prefeito, que diz que é permitido a prática de ciclismo no Parque da Fonte Grande. Então a gente faz um apelo para o secretário que pare de fazer vídeo falando de segurança pública em Vila Velha e tome conta da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, que ele foi nomeado secretário para trabalhar como secretário no município de Vitória. E se você olha as redes sociais dele, só tem vídeo fazendo crítica da segurança pública do município vizinho. Vamos trabalhar, secretário. Sai de Vila Velha e vai lá para o Parque da Fonte Grande, conhecer a trilha, dialogar com ciclistas e reabrir esse parque tão importante para a sociedade de Vitória e para a sociedade do Espírito Santo, essa trilha urbana que há mais de 20 anos leva lazer, leva esporte para os ciclistas, e reabra, por favor, o bike park da Fonte Grande. Fica aqui o nosso apelo ao secretário que trabalhe por Vitória, porque ele foi nomeado para isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, deputado Alcântara Filho.
Presidente, deputados, servidores, público que nos acompanha, eu quero aqui, no primeiro momento, dizer à população capixaba, na verdade, dar os parabéns aqui publicamente ao diretor da CESAM, porque ele bateu o recorde de obra mais porca do Estado do Espírito Santo nesses 3 anos e pouco que a gente está aqui na Assembleia Legislativa. Estive recentemente com o presidente da comunidade Itapuã, em Vila Velha, Neném Lima, alguns síndicos, moradores, um engenheiro, e fomos ali ver o absurdo, a falta de vergonha na cara que a CESAM tem tratado os moradores dessa comunidade tão importante de Vila Velha do nosso estado. E aqui para que a população tome conhecimento, para que os nobres deputados também tomem conhecimento, a Prefeitura entregou há menos de 1 ano novos calçamentos das ruas de Itapuã. E aí, poucos meses depois, a CESAM, que na verdade é igual o tatu, não pode ver uma terra, não pode ver um calçamento que quer cavar ali, fazer um buraco novo, eles vão e acabam com boa parte do calçamento que havia acabado de ser inaugurado. E não bastasse isso, porque eles não tiveram ali um bom diálogo, não tiveram um mínimo de planejamento para fazerem as obras de revitalização e ampliação da rede de esgoto antes que o calçamento fosse feito. Não bastasse a falta de planejamento, também se tem a falta de vergonha na cara, porque não fiscalizam a empresa que está fazendo a recomposição do calçamento. E eu estive na comunidade presente e pude ver que ali, além de fazerem um serviço de péssima qualidade, um serviço extremamente moroso, com irresponsabilidade, pontos que estão colocando em risco a segurança da população, perderam a garantia da obra e jogaram o dinheiro do povo no lixo. Então, assim, nós estamos fiscalizando aquilo que deveria já estar sendo fiscalizado pela execução da CESAM ou da terceirizada, mas sob a supervisão da CESAM. Estamos notificando o diretor da CESAM, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e todos os órgãos responsáveis para que os cofres públicos não sejam lesados e para que a população de Itapuã continue a não ser também prejudicada da forma que está sendo. Presidente, e para finalizar, não vou me alongar hoje, eu só tenho uma coisa para falar: soltem o Bolsonaro, seus covardes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado João Coser. Deputado João Coser hoje não vai declinar. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Depois do final emocionante entre o meu Flamengo e o Palmeiras, presidente, eu venho aqui para falar de um outro craque. O presidente Lula marcou um golaço na última semana, quando sancionou a lei que zera o imposto de renda até R$5.000. Eu deixo que ele mesmo use a palavra para falar para todos os brasileiros capixabas a importância desse projeto. Muito obrigado por enquanto, presidente. Vamos seguir. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde.
mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de 1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro e que vai contribuir com 10% de imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. 140 mil super ricos, pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar aos dias de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet skis, paga 10 vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira. Imagina uma pessoa lutar para ter uma moradia digna, andar de ônibus, se esforçar para comprar um carro e pagar 10 vezes mais imposto de renda do que os bilionários do nosso país. Isso é inaceitável. Era preciso mudar e nós estamos mudando. Minhas amigas e meus amigos, a partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contra-cheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família, comer o que mais gosta, comprar presente de Natal para os filhos, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar. A Receita Federal fez os cálculos. Em 2026, esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Um estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços do empreendedorismo, que vai gerar mais emprego, mais oportunidades e mais renda. O país inteiro vai ser beneficiado. Minhas amigas e meus amigos, em menos de 3 anos de governo, colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Tiramos pela segunda vez o país do mapa da fome. Teremos em 4 anos a menor inflação acumulada da história e a menor taxa de desemprego. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Fortalecemos o Bolsa Família, criamos o pé de meia, reajustamos o valor da alimentação escolar, abrimos as portas das universidades para a juventude negra, indígena e das periferias. Aumentamos o Plano Safra e os recursos para a agricultura familiar. Criamos o programa Luz do Povo, que zera ou reduz a conta de luz das famílias mais necessitadas. E lançamos o Gás do Povo, porque não é justo que as famílias que mais precisam paguem até 10% do salário mínimo por um botijão de gás. Graças a essas e outras políticas, a desigualdade no Brasil é hoje a menor da história. Mesmo assim, o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. 1% mais rico acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre da população detém apenas 2% da riqueza. É riqueza demais concentrada nas mãos de uma pequena parcela de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar essa realidade, mas é apenas o primeiro. Podem ter certeza de que não vamos parar por aí. O que nós queremos é que a população brasileira tenha direito à riqueza que produz com o suor do seu trabalho. Seguiremos firmes, combatendo os privilégios de poucos para defender os direitos e as oportunidades de muitos. O nosso governo está do lado do povo brasileiro, construindo um país mais próspero, mais forte e, principalmente, um país mais justo. Muito obrigado. Senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência pela concessão desse minuto. Cumprimentar naturalmente o governo e o presidente Lula por esse projeto, que ele é muito importante. Pela primeira vez no Brasil tem um projeto que tributa os super ricos
e facilita um pouco a vida da classe média baixa. É pouco ainda perto do que nós precisamos, a injustiça no Brasil é vergonhosa, então nós estamos aqui comemorando, sabendo que temos outras tarefas importantes para decidirmos e discutirmos nos próximos anos, principalmente o fim da escala 6x1. A deputada Janete de Sá, que foi sindicalista, sabe o quanto é importante aprovar esse projeto de lei. Nós estamos aqui comemorando duas vitórias, a vitória desse projeto e comemorando também a vitória do nosso querido Flamengo. Obrigado. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade capixaba, uma abençoada semana para todos. Gostaríamos de solicitar que fosse colocado o vídeo que nós recebemos do município de Muniz Freire, região do Caparaó Capixaba. Por favor. Hoje é 26 de janeiro de 2025. Nós estamos nessa ponte com uns 15 dias já que já está caída. Caiu, não tem transporte de leite, nem de pessoa que está doente aqui, como é que sai? Bota bem sentido o que está isso aqui. Então o prefeito tratou de fazer, mas um vereador que ganhou aí o Vial, mas até agora nem aqui apareceu. Então eu queria fazer um pedido, o produtor está aqui, tirador de leite, precisando de apanhar os leitos dele todo dia, tem dia que leva 4, 5 dias e tem o muito obrigado. Coloca a foto agora relativa a esse vídeo. Isso. Nós recebemos da família Paulúcio, lá de Muniz Freire, esse vídeo e essa foto, referente às condições da ponte que dá acesso às propriedades na qual eles produzem café e também fazem uma tirada de leite, são pecuaristas. Então, nós tivemos recentemente, após as chuvas, a danificação dessa ponte, que era a única forma deles acessarem a sua propriedade. Eles pagam seus impostos, eles são ativos em toda a sociedade de Muniz Freire. E após as chuvas, eles fizeram a recuperação dessa ponte e recentemente ela novamente foi danificada e está sem condições de trafegabilidade. Olha, vocês podem observar, né, todos os veículos, motos ou pessoas que passam por ali a pé, eles estão colocando em risco a integridade física deles e também o seu próprio patrimônio e a vida. Então, assim, em homenagem a todos os agricultores, cafeicultores, em respeito a todas as pessoas que residem na zona rural dos municípios capixabas, nós solicitamos ao governo do Estado do Espírito Santo, ao prefeito de Muniz Freire, que faça intervenção imediata e urgente para que o trânsito seja garantido, seja pessoas a pé ou de carro, de moto, de trator, de caminhão, para garantir o direito de ir e vir com segurança, que é um direito constitucional, e também possibilitar que as pessoas possam levar, escoar a sua safra, o seu leite, ir para as escolas, fazer as consultas médicas, a viatura fazer patrulhamento na região, fazer a visita tranquilizadora e que para seja garantida o direito que a pessoa tem de que ela paga o imposto e o imposto seja revertido em forma de prestação de serviço. Nós esperamos que a reivindicação da família Paulúcio, que representa diversas outras famílias da região, seja atendida. Segundo tema é relativo a um assunto que está em pauta na região serrana do Estado do Espírito Santo, referente à construção do aeroporto na região serrana. Muito importante o debate, a democracia prevalecer nesse assunto, haja vista que economicamente é um assunto interessante, importante para o Espírito Santo, contudo, nós entendemos e ouvimos a comunidade da região e que para aquela comunidade ela não foi ouvida a respeito do tema da forma que deveria. É um tema importante, no entanto, vai impactar de uma forma muito severa a comunidade,
vai ter um benefício econômico muito grande para algumas pessoas, algumas empresas, mas na grande parte das quase 300 ou 400 famílias impactadas diretamente por esse projeto, o governo do Estado do Espírito Santo não apresentou nenhum diálogo a ponto de convencer as pessoas de que aquelas pequenas propriedades, oriundas da herança familiar, que eles desempenham as atividades laborais, na agricultura, na cafeicultura, no turismo, no ecoturismo, elas vão ser despejadas, essa é a palavra, elas vão ser indenizadas pelo um valor, o valor de declaração no ITR, que em via de regras, todas as propriedades do Espírito Santo estão sendo subavaliadas nesse ITR, e quando a gente fala que essas propriedades, que vão fazer parte do contexto de todas as propriedades a serem desapropriadas pelo governo para a construção desse aeroporto, o cidadão que vai ter a sua propriedade desapropriada, ele não vai ter o valor devido da sua propriedade para o local, e o valor recebido não compra outra propriedade nas imediações, primeiro porque não tem ninguém que vende, segundo que pelo valor que o governo vai pagar, ele não vai conseguir nunca comprar, e segundo pelo valor efetivo, terceiro pelo valor afetivo, que eles estão ali numa linha de descendência, que foi dos seus avós, que foi dos seus pais, e hoje eles estão desempenhando as suas funções. Então nós pedimos que o governo do Estado do Espírito Santo, antes de adotar qualquer medida efetiva e administrativa para a construção desse aeroporto, que faça uma audiência pública no local, e ouça não só os grandes proprietários, os empresários da região, mas possam também ouvir os pequenos produtores, as pessoas que vão ser impactadas nos locais em que elas residem, porque elas vão ficar despejadas de seus locais e, infelizmente, elas não vão ter como ser ressarcidas do valor que realmente vale essas propriedades, o valor sentimental, o valor do senso de pertencimento e o valor real, porque o governo definitivamente não está disposto a pagar. Então fica aqui nosso registro em nome do respeito que deve nortear todas as ações do governo do Estado, do governo federal e também dos municípios da região, para que um projeto ele não possa ser maior do que o interesse público. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Uélio. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, eu vou solicitar aí o deputado Coronel Uélio, que assuma aqui a presidência, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Fabiana, eu gostaria que primeiro você colocasse ali a foto do trator, do veículo, do trator, isso aí. Na última terça-feira, presidente, dia 25, um detento do regime semiaberto autorizado a trabalhar no projeto Semear simplesmente utilizou esse trator que está aí, uma máquina pesada de grande porte, para deixar a unidade prisional. Não houve retorno, não houve comunicação, não houve controle, houve sim a exposição de uma fragilidade que não podemos mais ignorar. O interno, que eu gostaria que Fabiano agora colocasse esse interno aí, que ele está foragido, o interno Aldair José Ramalho dos Santos cumpre pena por crimes de ameaça, roubo e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. Ou seja, não estamos tratando de um perfil de baixa periculosidade. Ainda assim, ele teve acesso irrestrito a um equipamento que, como vimos, tornou-se instrumento de fuga. Essa situação nos obriga a fazer uma reflexão política séria. Que modelo de ressocialização estamos oferecendo? Qual é o nível de fiscalização aplicado aos internos que realizam atividades externas? E, sobretudo, até que ponto estamos permitindo que erros estruturais comprometam a segurança da nossa população e também o próprio Estado? Na manhã seguinte, o trator foi recuperado da região de Boa Esperança,
graças ao empenho dos policiais penais. Porém, o ponto central permanece: o detento segue foragido e isso só reforça a necessidade de rever protocolos, modernizar o monitoramento, investir em inteligência e fortalecer a atuação das forças de segurança. É hora de cobrar ajustes, exigir responsabilidade e promover mudanças efetivas. Não podemos permitir que políticas públicas bem intencionadas se transformem pela falta de controle em risco à sociedade. Ressocializar não pode significar fragilizar, humanizar ou pode significar descuidar. As autoridades competentes já foram acionadas, o Poder Judiciário informado e as forças de segurança mobilizadas, mas agora, mais do que respostas operacionais, precisamos de respostas políticas, firmes, estratégicas e estruturantes. Que este caso sirva como um ponto de inflexão, que sirva para lembrarmos que segurança pública não se faz com improviso, se faz com planejamento, responsabilidade e compromisso real com o cidadão. Eu agradeço aqui, mas realmente, presidente, nós precisamos ter mais atenção com esses detentos. Recentemente, nós tivemos fuga de vários detentos praticamente pela porta principal do presídio. E isso não pode continuar ocorrendo no Estado do Espírito Santo. Eu solicito uma atenção especial por parte do nosso secretário de Justiça, que é uma pessoa muito competente, policial federal, mas precisa de fiscalização e responsabilização desses policiais penais que estão, obviamente, fazendo a guarda desses detentos, porque é uma falha muito grande vermos detentos fugirem do sistema prisional com tanta facilidade e usando, inclusive, um instrumento de trabalho daquela unidade prisional. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pela fala. Nós acompanhamos pelos noticiários essa tragédia na segurança que aconteceu e realmente Vossa Excelência está de parabéns por trazer à tona a preocupação nesse caso e nos demais casos que também podem acontecer em razão da falta de estrutura, de falta de planejamento. Preventivamente, o que aconteceu com esse trator poderia acontecer com outro bem do Estado, que pertence a toda a população capixaba. Então, parabéns pela fala de Vossa Excelência, sempre antenado e preocupado com a segurança pública no Estado do Espírito Santo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Lucas Polese. Parabenizar também deputado Danilo pela fala, sempre preocupado com a segurança pública. Esse é o retrato atual do nosso país, né? Os criminosos violentos, aqueles que praticam crimes comuns, eles são cada vez mais deixados de lado pelo poder público, tratados como insignificantes, enquanto toda a perseguição, toda a engrenagem de combate do Poder Judiciário é direcionada a generais com uma vida de serviço prestado ao país, ao presidente Bolsonaro, sem crime algum. Quer dizer, vai completar 10 dias preso, né, sequestrado aí pelo Estado brasileiro, e a gente não pode se esquecer disso, tem que continuar pedindo, mesmo diante da nossa pequenez, a gente tem que estar sempre lembrando: libertem Bolsonaro, parem de manter o presidente mais honesto e popular da nossa história recente em cativeiro, sequestrado sem crime algum. E conclamo também os meus companheiros aí da direita, os meus companheiros de PL, a deixarem um pouco eleição e campanha, esse pensamento de campanha de eleição de lado e se preocupar com a libertação do Bolsonaro, porque a gente não pode seguir tocando as nossas vidas normalmente, tranquilamente, se o nosso líder, a pessoa que plantou todas as sementes da direita, continua sofrendo uma das injustiças mais tenebrosas já vistas na história do nosso país. Sem Bolsonaro eleito, sem Bolsonaro solto, não existe 2026, não existe um processo eleitoral democrático justo, enquanto a gente mantém um presidente honesto em um cativeiro. Então esse é meu pedido, que a gente possa reorganizar a nossa base e direcionar os nossos esforços 100% à pauta da anistia. Porque
Porque, como eu já falei aqui recentemente, muitas vezes, não é só pelos agentes políticos, mas principalmente pelos milhares de inocentes, de senhoras, de trabalhadores, de pessoas comuns que nunca pisaram numa delegacia na vida, mas que estão hoje condenados a 14 anos, a 15 anos, a 17 anos, por publicações na internet de cunho político contra o PT, a favor de Bolsonaro. Pessoas que eles nunca provaram que entraram em nenhum dos prédios públicos, que estavam simplesmente lá na Praça dos Três Poderes, mas que naquele apanhado lá que eles fizeram para verificar a rede social, viram posts contra o PT. Esse foi o crime deles. E hoje estão condenados aí, então acho que a gente não pode se preocupar com pauta eleitoral, com campanha, antes de pensar primeiro na libertação e no fim, em cessar essas injustiças contra todas essas pessoas. E aí falo também de uma decisão do TCU da semana passada, sobre a Secretaria de Educação do Espírito Santo, que suspendeu uma licitação das merendas escolares do nosso estado, no valor de 1,2 bilhão de reais, que segundo o TCU era um processo com claro direcionamento, querendo escolher quem ia ser o campeão mesmo. E aí a gente tem que voltar aqui para mais uma vez comentar que na Secretaria de Educação, tudo que a gente tem visto de notícia ultimamente é assim, ou é uma polêmica, um escândalo, ou é um viés ideológico tenebroso sendo empurrado na educação. Eu posso citar aqui vários dos últimos episódios, quando a gente provou que a SEDU estava coagindo o servidor a ir obrigado a evento do PT, evento de Lula aqui no Espírito Santo. Seguimos veículo da SEDU, vans que levavam servidores obrigados, recebemos denúncia dos próprios servidores dentro da educação, isso é um absurdo. A gente pode citar aqui a SEDU mudando o nome de escola para Centro Paulo Freire, o claro viés ideológico, tirando o nome de pai, os termos pai e mãe de ficha de matrícula de aluno. A gente pode citar aqui a clara tentativa que a gente combate aqui há 3 anos, desde o início do nosso mandato, deles empurrarem religião de matriz africana e ideologia LGBT, ideologia de gênero na educação, como se fosse cultura, como se fosse cidadania, daquele jeito que a gente sabe bem que eles amam fazer. Quer dizer, querem fazer o professor de português, o professor de matemática, ter que ficar falando de gênero e de religião. O que a gente já viu aí, a gente expôs já diversas denúncias. Enfim, e agora isso, agora direcionamento em uma licitação bilionária do nosso estado. E o secretário é mais um dos candidatos do governo, que está fazendo um claro uso da pasta dele para lançar sua candidatura. Parece que agora até o abono dos professores ele estava fazendo questão de ir de escola em escola para informar pessoalmente, coisa que ele nunca fez em quase 8 anos aí de participação no poder público. Quer dizer, eu até faço uma sugestão aqui a essa casa, já que suspenderam tantas CPIs e agora abre espaço para a gente tocar uma nova, acho que tinha que fazer uma CPI do uso político das secretarias do Estado, porque todo mundo virou candidato agora e ninguém pensa mais na prestação do serviço público, é só pensando em fazer política, em direcionar pasta para campanha eleitoral. Acho que a gente deveria convocar vários aqui para essa casa para prestarem esclarecimentos, e falo isso até em solidariedade aos colegas da base do governo aí, que estavam todos esses anos ajudando o governo do estado, votando as pautas dele, e agora estão sendo praticamente descartados pelo governo em detrimento de secretários com pastas milionárias e que estão usando quase que exclusivamente para fazer política partidária e eleitoral. Isso é lamentável, mais uma coisa que a gente vê, mais um escândalo envolvendo uma das secretarias do nosso estado e de um secretário que se lança politicamente, que levanta diversas suspeitas do que poderia ser feito a partir dessa licitação direcionada, com ganhador, segundo o TCU e não Lucas Polezi, já previamente definido. Mais uma vergonha para o Espírito Santo. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Lucas Polezi, parabéns pela sua fala. Realmente, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi o maior presidente que passou na República do nosso querido país. Em 2023, nós tivemos a oportunidade aqui de homenageá-lo nessa casa e, embora tenhamos anunciado apenas um dia antes que ele estaria aqui, não coube aqui dentro da casa. Nós tivemos que separar aqui os ambientes, até a segunda galeria lá estavam lotados. E em Provérbios 17:15, deputado Lucas Polezi, diz o seguinte: absolver o ímpio e condenar o justo são 2 coisas que o Senhor abomina. É lamentável. Com a palavra, deputado Calegari. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Esse nunca declina.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste por meio da TV Assembleia, pelo canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Estamos vivendo um momento histórico para Itaoca Pedra, para Cachoeiro de Itapemirim e, sobretudo, para todos os moradores que carregam há mais de 40 anos o sonho da construção de uma nova ponte de 2 barras sobre o Rio Castelo, na ES 486. Gostaria que fosse até a ponte. E eu venho a esta tribuna com um sentimento de dever cumprido, com a consciência tranquila de quem não desiste jamais, com a alegria de anunciar que as obras finalmente tiveram início e estão a todo vapor. Sim, depois de tantas idas e vindas, de tantas frustrações, de tantas promessas quebradas, a terceira empresa contratada, a Madeira, que assumiu a responsabilidade pela execução desta obra tão sonhada pelos moradores do distrito de Itaoca Pedra. O superintendente, que é um brilhante profissional, Itamar Pimenta, também tem feito um trabalho brilhante em prol da construção desta ponte. Mas vamos iniciar há 7 anos atrás. Essa vitória não tem outro nome. Trabalho que começou lá atrás, no dia 12 de maio de 2018. Repito, 12 de maio de 2018, quando estive no salão paroquial Nossa Senhora Aparecida, convidada pelo amigo Ográcio, pelo padre Antônio Rogério e tantos outros, para ouvir os moradores sobre uma reivindicação que já durava mais de 4 décadas. A partir dali, foram realizadas mais de 11 reuniões no salão paroquial com a comunidade. Reuniões lotadas, com a presença de homens e mulheres de coragem. Diácono Júlio César, Padre Antônio Valdeir, Ográcio Montovanelli, Alzerino Moraes, Pastor Devani Clóvis, Adilson, Abadias, Hélio Júnior, Hélio Zanfarini, Vanessa, Marta, Carlos Roberto, Wilson Cassi, Nadir, Guilherme, Matheus Colombrini, Matheus Soares, Neném Pancini, Felipe, Fabiano de Sá, Missionária Valquíria, Padre Rogério, Edmar, Manuela, José Augusto, Maria Helena e tantos outros que nunca deixaram
essa luta morrer. Também não foram poucas as vezes que estive em reuniões no governo do Estado, na Casa Civil, com o secretário David Diniz e no próprio DR, sempre cobrando, insistindo e até mesmo pressionando. E todos lembram muito bem do episódio lamentável em que o ex-diretor do DR veio ao salão paroquial anunciar uma ordem de serviço que era fake news, enganando a população de Itaocapedra. A comunidade ficou desacreditada, revoltada, ferida pela mentira, mas este deputado não desistiu. Estive sempre lutando ao lado de todos os moradores deste distrito, que é o maior PIB de Cachoeiro de Itapemirim, Itaocas Pedra. E finalmente, quando o meu amigo e ex-colega de parlamento, fomos deputados por 4 mandatos consecutivos, Freitas assumiu o DR. E em 2023, a verdade começou a prevalecer. Foi ele que colocou a obra de pé, quando agendei uma reunião no seu gabinete do DR. E a partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer. Em 14 de julho de 2023, saiu a licitação no Diário Oficial. Em 10 de janeiro de 2024, saiu a homologação. Em 21 de fevereiro de 2024, o contrato foi assinado. E no dia 26 de abril de 2024, no salão paroquial da Igreja Católica, foi dada a tão sonhada ordem de serviço, na presença de toda a comunidade, da Brus Engenharia, que ganhou a licitação, e do diretor Itamar e do diretor Freitas presencialmente. A verdade é que 2 empresas falharam, inclusive a Brus Engenharia, não cumpriram com suas obrigações, mas a luta deste deputado não parou, e com a 3ª empresa assumindo, com o cronograma garantido pelo DR, a ponte finalmente saiu do papel. Hoje, eu digo à população de Itaocapedra, vocês não esperaram em vão. Essa obra tem dono, o povo de Itaocapedra, que acreditou. E essa luta tem protagonista, este deputado que fala aqui da tribuna da Assembleia Legislativa, que esteve presente em todas as etapas, que nunca abandonou a comunidade, que fiscalizou, cobrou, brigou e não deixou esse sonho morrer. E podem ter certeza, no dia da inauguração, que está muito próximo, em função de que a construção da ponte, da tão sonhada ponte, ela está indo a todo vapor. Estaremos aí, de cabeça erguida, celebrando, junto com cada um de vocês, porque essa vitória é nossa, essa vitória é do povo de Itaocapedra,
que acreditou nesse deputado. E como acreditou nesse deputado, ele também acreditou em todos os moradores de Itaoca Pedra. É um absurdo você só ter uma mão para quem entra ou para quem sai, e agora nós teremos uma ponte linda, maravilhosa, do jeito que Itaoca Pedra merece e precisa. Mas precisou que alguém se deslocasse daqui de Vitória para poder chegar lá e dar a solução, lutar tenazmente, porque se não tiver em cima não resolve, se não jogar duro não resolve, se deixar as coisas para lá nada é feito, que não é o caso do deputado estadual Zé Esmeraldo. Muito obrigado a todos os moradores de Itaoca Pedra, muito obrigado a Cachoeiro do Itapemirim, que acreditou nesse deputado, e em função disso, com certeza, acredito eu, que no máximo até abril de 2026 estaremos inaugurando esta obra juntamente com o governador Renato Casagrande. Um grande abraço e estamos juntos e firmes para qualquer decisão. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, público que nos acompanha pela TV Alice e pelas nossas redes sociais. Senhor presidente, ontem não, é sábado, né, foi um dia histórico para nós, rubro-negros, saudações rubro-negras, tetracampeão da Libertadores. E não somente um dia histórico para nós, da nação rubro-negra, mas também a semana passada foi um dia histórico de Vitória. Celebramos uma vitória histórica, o tombamento definitivo do sítio histórico e arqueológico de São José do Queimado como patrimônio cultural brasileiro. Quero parabenizar o IPHAM por essa conquista na pessoa do superintendente do Espírito Santo, meu amigo Joubert Jantorno Filho, cujo empenho e sensibilidade foram fundamentais para esse reconhecimento acontecesse. A Superintendência Capixaba, desde 1970, não tinha um bem tombado. Portanto, é um fato histórico, é um ato de reparação histórica que reafirma a legitimidade da luta do povo negro por liberdade no Espírito Santo. Este triunfo pertence ao povo capixaba, e especialmente ao povo serrano, e a todos que dedicaram suas vidas à preservação dessa memória. Destaco aqui os artistas Teodorico Boa Morte, Walter Assis, Antônio Tacla, o Fórum Chico Prego, os Guardiões do Queimado e tantos outros que mantiveram acesa essa história de resistência desse legado. Na Assembleia Legislativa, seguimos fortalecendo essa agenda. A Lei da Rota da Liberdade, de minha autoria, já sancionada, criou o primeiro circuito histórico e turístico dedicado à insurreição do Queimado. E está em tramitação o meu projeto de lei que declara patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, os quadros, livros e coleção desses artistas que retratam e recontam a insurreição do Queimado. Que esse reconhecimento federal nos inspire a preservar, a valorizar e divulgar ainda mais esse território de memórias e coragem, porque ali estão registrados os passos de homens e mulheres e crianças que sonham com liberdade. Viva São José do Queimado, viva o patrimônio cultural capixaba e brasileiro, que a memória do nosso povo continue viva, forte e presente, hoje e sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Fábio Duarte, pelas palavras, pela grande conquista do povo serrano. Nós também, ano passado, nós protocolamos um projeto também na mesma direção, de considerar de relevante interesse cultural, social, turístico, econômico,
a Igreja de Queimados, e com certeza um projeto vai ser acostado a outro, e nós teremos um imenso prazer de tê-lo conosco, né, ombreado na conquista para todo o povo serrano, para a cultura, para as tradições do nosso povo, né? Concedo a palavra ao deputado Ari. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Capitão Assunção. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Gandini. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Toninho do Encapé. Não estando presente, concedo a palavra ao deputado Pablo Mulibeca. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Bispo Alves. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Marcos Madureira. Não respondendo, concedo a palavra à deputada Janete Sá. Boa tarde, deputado Coronel Wellington, que preside essa sessão, todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa. É com profundo pesar, um sentimento de dor e indignação que trago a atenção dessa casa e da nossa sociedade para o caso de Iris Rocha de Souza, uma enfermeira de apenas 30 anos, assassinada brutalmente enquanto estava grávida de 8 meses de sua filha Rebeca. A Iris e Rebeca são as mais novas vítimas da terrível epidemia que assola o nosso país, o feminicídio. A Iris, muita gente acompanhou pelos jornais de nosso estado, pela televisão, o caso dela, um caso terrível, dramático, cujo assassino, além de matá-la, alvejando 4 disparos, tentou desfigurar o rosto da Isis, para que ela não fosse reconhecida, simplesmente porque ela estava grávida dele, estava no 8º mês de gestação, e ele não queria ter o bebê. Ele pegou, atraiu ela para uma conversa e acabou indo para uma área distante e matando essa jovem, uma enfermeira, né, que acreditou naquela pessoa com quem ela compartilhou momentos importantes da vida dela e acabou engravidando dele. Hoje, no Fórum de Alfredo Chaves, iniciou-se o julgamento do réu, Cleiton Santana dos Santos. Gravem esse nome, o nome do assassino. Cleiton Santana dos Santos, ex-namorado e pai da criança. A frieza e a crueldade desse crime, para nós, é inaceitáveis, para a família, para o povo do Espírito Santo, em especial para o povo de Afonso Cláudio. Iris foi atraída por esse assassino e teve o corpo todo, foi, como disse aqui, ele atirou nela e cobriu o corpo dela de cal para poder ocultar o corpo dela, para que ela fosse desfigurada, como falei. A motivação dele, como disse, foi a recusa de aceitar a paternidade, aliada também a um histórico de comportamento possessivo e agressivo. Ele é julgado por feminicídio, por homicídio qualificado e aborto sem consentimento, crimes que em sua gravidade exigem a pena máxima de condenação. O assassinato de Iris é um retrato da falha sistêmica em proteger as mulheres contra a violência doméstica e o controle masculino e tóxico ainda exercido pelos companheiros, ex-companheiros, namorado, ex-namorado de suas mulheres. A mãe de Iris, Dona Márcia, clama por justiça e tem a nossa solidariedade, Dona Márcia, e a sua família, por conta desse crime covarde e cruel contra Iris e sua filhinha Rebeca. E a voz dela é a voz de todas as mulheres e de famílias brasileiras que clamam nesse dia de hoje por justiça contra Cleiton Santana dos Santos. Não podemos nos contentar apenas com a condenação do agressor. Nossa responsabilidade como legisladores e representantes do povo é
de agir de forma proativa, para que casos como de Iris e Rebeca não se repitam. É hora de fortalecer as nossas ações, garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, assegurando que o descumprimento seja punido de forma imediata e rigorosa. Promover campanhas contínuas e obrigatórias nas escolas e na mídia sobre relacionamentos saudáveis, o ciclo da violência e o combate ao machismo. Assegurar recursos adequados para a rede de atendimento à mulher, incluindo casas de abrigo, patrulhas Maria da Penha e suporte psicológico e jurídico especializado. O resultado do julgamento trará uma punição, mas a verdadeira justiça será alcançada quando pudermos dizer que reduzimos a zero as estatísticas de feminicídio em nosso estado e em nosso país. Por Iris, por Rebeca, por todas as mulheres que têm as suas vidas e sonhos roubados, a luta contra a violência às mulheres é inadiável. Fica aqui o nosso clamor, fica aqui o nosso grito de justiça, fica aqui a nossa solidariedade à dona Márcia e o nosso carinho a Rebeca e a Iris, que tiveram suas vidas interrompidas por conta do machismo, da ignorância e da maldade ainda de alguns homens exercida contra as mulheres, contra os corpos femininos. Nós merecemos a vida, e a vida com dignidade e com abundância. Parabéns, deputada Janete, pela fala. Nós temos que defender a vida sempre, né? Nós recebemos um ofício endereçado ao nosso gabinete, à nossa pessoa, por algumas pessoas, alguns profissionais, psicólogos, assistentes sociais, todo o estado do Espírito Santo, em especial de Paula, que é psicóloga, da equipe de apoio operacional da Escola de São José do Calçado, também do Igor, que representa o município de Bitirama, da Marilene Toledo, Teodoro, de Divino São Lourenço. Ela é assistente social. E ela, assim como eles, estão relatando um fato que está existindo agora, final do ano letivo, em relação a um contrato que existe entre a SEDU e os municípios capixabas, que têm escolas estaduais. Então, qual é o texto desse pedido, desse documento que chegou às nossas mãos? Aqui é Paula, aí eu faço o nome do Igor, Marilene e Teodoro, psicólogo da equipe Apoie Escola do município de São José do Calçados, e aí eu acrescento Ibitirama também, Divino São Lourenço. Estamos entrando em contato para pedir o seu apoio na prorrogação dos contratos temporários do Apoie, que estão previstos para encerrar no dia 31/12/2025, conforme a LC 809/2023. Então, assim como o governo está pensando e já tomou a iniciativa de algumas providências para que seja estendido o próprio contrato para os professores, é muito importante também nós estendermos esses contratos para esses contratados temporários de psicologia e assistente social. E ela continua: nosso trabalho nas escolas tem sido essencial para o acolhimento psicossocial dos estudantes, prevenção de situações de risco, mediação de conflitos e fortalecimento do clima escolar. A interrupção desse serviço traria um grande prejuízo para os alunos, famílias e profissionais da educação. A LC 809 já reconheceu a importância da continuidade desses serviços, mas até agora não há previsão para depois de 2025, o que tem gerado grande preocupação. Sem prorrogação, todo o trabalho construído ao longo dos últimos anos pode ser perdido. Por isso, nós pedimos o meu apoio, o apoio de todos os parlamentares, do governo do Estado, secretário de Educação, para que seja sensível à causa deles. Então, nós precisamos interceder junto à SEDU e ao governo do Estado para que esses contratos possam ser prorrogados e fazer com que aquela aliança de confiança construído pela extraordinária prestação de serviço desses profissionais nas escolas não sejam perdidos. Nós precisamos de dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Nós precisamos defender aqui na Assembleia Legislativa a continuidade desse projeto
não só por mim, mas por todos os senhores e senhoras 29 deputados dessa Assembleia Legislativa que entendam a importância da continuidade desse trabalho nos 78 municípios capixabas. Eles estão à disposição para dialogar, apresentar dados e compartilhar todas as experiências dentro das unidades escolares, que com certeza são experiências relevantes de que as famílias, os professores, os alunos têm tido experiências extraordinárias com esses profissionais, construída a várias mãos a educação inclusiva, que nós sabemos que é muito importante para nós desenvolvermos o Estado do Espírito Santo. Ficamos aqui à disposição para conversar, apresentar dados, contribuir no que for preciso. Agradecemos pela atenção e pelo apoio às políticas públicas que fortalecem a educação e a proteção dos estudantes. Então, subscreve a Paula, o Igor, a Marilene e dezenas de outros profissionais que nos encaminharam esse texto, um texto base, e representando todos esses profissionais, nós gostaríamos que o governo do Estado do Espírito Santo, o secretário Vitor, ele dê especial atenção também à prorrogação desse contrato, que já criaram um vínculo de confiança com as famílias, com os alunos, e que com certeza a não continuidade desse projeto vai ser muito danoso, muito prejudicial, não só para esses profissionais, como para toda a educação do Estado do Espírito Santo. Fica aqui nosso registro, um grande abraço a todos vocês, profissionais que nos encaminharam, representando todos os demais que também, com certeza, serão alcançados por esse contrato, por essa extensão desse contrato para 2026. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, às 15 horas, para a qual designo o expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da sessão presente, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão, Deus abençoe todos. Segunda-feira, dia 1º de dezembro, os deputados aprovaram iniciativa encaminhada pelo Executivo. Esta matéria promove ajustes na Lei do Refis 2025, aprovada semana passada aqui no plenário. Esses ajustes, segundo o governador explica no texto do projeto, são necessários para que possa haver a regulamentação da matéria, incluindo os devedores que se encontram na dívida ativa, para que eles também possam ter benefício a esta medida. A inclusão dos devedores que se encontram na dívida ativa foi promovida por meio de emenda parlamentar. Os deputados aprovaram também, na fase do expediente, indicação do deputado Zé Preto. Propõe ao governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação, que inclua no material escolar mensagens de conscientização sobre as formas de prevenção contra o vírus HTLV. Esse vírus, assim como HIV, é transmitido também através de relações sexuais, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e também no parto da mãe para os bebês. Esta medida, para entrar em vigor, basta que o governo tenha a intenção de colocá-la em prática. Continue ligado na programação da TV Alice. Eu lembro a você que tudo o que acontece aqui no Parlamento, você acompanha também em nosso portal, na internet e nas redes sociais.